Bom, se você é uma pessoa antenada, recentemente você deve ter visto a notícia que obteve um alcance mundial, que o famoso ator Bruce Willis, aquele mesmo que fez Mercenários, Duro de Matar, 1, 2, 3, 4, Pulp Fiction, Tempo de Violência, enfim, esse cara aí extremamente durão, extremamente forte nos filmes, foi acometido por um problema, por um distúrbio de linguagem chamado afasia. Mas o que é isso? Você já ouviu falar? Hoje eu vou te ensinar sobre afasia e vou te explicar porque, infelizmente, isso teve que interromper a carreira desse grande ator de Hollywood. Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Sim, infelizmente esse grande ator que provavelmente você gosta, ou seus pais, eu gosto bastante, vai ter que parar de atuar. Essa foi uma informação trazida pela sua filha, através das redes sociais desse ator, dizendo que ele precisaria se afastar para cuidar da saúde e resolver essa questão da afasia. Mas o que é a afasia? Bom, a afasia, pessoal, é um distúrbio de linguagem, é um problema de linguagem causado principalmente por questões neurológicas. É por isso que um neuropsicólogo como eu precisa entender e conhecer sobre a afasia. A afasia, ela pode afetar a forma como uma pessoa se expressa, a forma como uma pessoa se comunica, como também a compreensão dessa pessoa, seja a nível de fala, seja a nível de escrita. Os estudos demonstram que ela se dá principalmente por conta de um comprometimento em algumas áreas cerebrais do lado esquerdo do cérebro. Lembrando que, se você é uma pessoa destra, muito possivelmente é o seu lado esquerdo do cérebro que é responsável pela capacidade de você se comunicar, que é o responsável pela sua linguagem, beleza? Agora, se você é uma pessoa canhota, né, se você escreve com a esquerda, com a mão esquerda essa aqui, então, provavelmente, o seu lado direito que é responsável pela sua linguagem. Mas como a maioria das pessoas são destras, é o lado esquerdo que é comprometido quando uma pessoa sofre de afasia. E quais são as causas da afasia? Bom, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a afasia não é uma doença. Eu já expliquei para você há algum tempo atrás, eu vou deixar o card aqui, as diferenças entre doença, transtorno, síndrome e distúrbio. Vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo quando você terminar esse aqui. Mas voltando, a afasia não é uma doença, a afasia é um distúrbio da fala, que é geralmente caracterizado como uma sequela de uma doença de base, como por exemplo, um acidente vascular cerebral ou um acidente vascular encefálico, né, AVC, AVE, que a gente chama popularmente de derrame também, um traumatismo crânioencefálico, uma infecção que afete a estrutura cerebral, demências também podem causar afasias, enfim. Então, problemas externos que não são ocorrência de um déficit de inteligência ou uma incapacidade motora de falar, mas uma debilidade, um prejuízo, melhor dizendo, nas capacidades e nas estruturas cerebrais que são responsáveis pela fala. É bom ressaltar que, como eu estou gravando esse vídeo há poucas semanas após a filha do Bruce Willis relatar que ele está com afasia, nós não sabemos ainda qual é o tipo de afasia do Bruce Willis, mas existem pelo menos 4 tipos principais de afasia. Eu vou falar sobre cada uma delas para você hoje, beleza? As 4 afasias mais conhecidas: afasia motora ou expressiva, também conhecida como afasia de Broca, afasia sensitiva, também conhecida como afasia de Wernicke, afasia de condução e afasia transcortical. Existem algumas diferenças entre elas e eu vou explicar para vocês quais são agora, beleza? Galera, antes de explicar para vocês cada um dos tipos de afasia, eu gostaria de pedir mais uma vez que você se inscrevesse no canal, caso você não seja inscrito, e deixasse seu like para esse vídeo possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Se você já é um inscrito, você sabe que aqui a gente fala sobre saúde mental, fala sobre neurociência, sobre comportamento, emoções e todos esses assuntos afins. E eu preciso muito que esse vídeo chegue para mais pessoas, porque infelizmente muitas pessoas não entendem o que é um distúrbio, não entendem o que é uma afasia e ele pode ser útil para muita gente, beleza? Então, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Bom, de forma bem resumida, eu não vou esgotar aqui para não ficar muito longo. A afasia motora, ou também conhecida como afasia de Broca, por conta do seu descobridor, né, chamado Paul Broca ou Paul Broca, é uma afasia que é caracterizada por uma dificuldade da pessoa expressar
aquilo que ela quer. Ela entende o que o interlocutor está falando para ela entende aquilo que ela está lendo, mas ela tem dificuldades de expressar. Então o discurso dela fica muito comprometido. E ela fica muito frustrada com isso porque ela percebe que ela não consegue colocar para fora aquilo que ela gostaria. É muito importante que a pessoa, o ouvinte de quem tem afasia de Broca tenha muita paciência, porque demora para que essa pessoa consiga se fazer entendida. No caso da afasia de Wernicke, que também tem esse nome, né, por causa do seu descobridor, por causa do cientista Carl Wernicke, que descobriu essa afasia, ela é chamada de sensitiva ou receptiva, no sentido de que a pessoa consegue se expressar bem, mas tem muita dificuldade em entender o que os outros estão falando ou escrevendo para ela. Então, perceba, é justamente o contrário da afasia de Broca. A pessoa ela consegue, de fato, falar, não tem muito comprometimento na fala, no que nós chamamos de output, ou seja, na saída dela, mas ela não entende bem o que os outros estão falando. Por conta disso, fica muito comprometida a interação verbal. Imagina aí, você de uma hora para outra não conseguir entender mais nada do que as outras pessoas estão falando para você. Seria muito complicado, né? É basicamente quando você vê um filme russo. Você não entende russo, então você não consegue sacar o que está acontecendo ali se não tiver uma legenda. É justamente isso que acontece com as pessoas que são acometidas pela afasia de Wernicke. No caso da afasia de condução, que é o terceiro tipo de afasia, a pessoa até consegue compreender e falar adequadamente, mas ela não consegue formar frases. Então, o discurso dela também fica muito pausado, muito comprometido, porque as pessoas não conseguem repetir as palavras ou as sentenças. E, obviamente, a interação não fica legal. Por isso que essa afasia se chama afasia de condução. A condução das palavras fica comprometida. O quarto tipo de afasia é um tipo um pouco menos comum, mas também existe, que é a afasia transcortical motora, no qual a pessoa consegue falar, mas não consegue repetir aquilo que lhe é dito. É bem raro, é bem mais raro em comparação às outras três, mas também existe e pode acontecer. Não se sabe ainda qual tipo de afasia acometeu o Bruce Willis, porque não se sabe exatamente o que foi que ele teve, se ele teve algum tipo de AVC e isso foi escondido pela mídia, ou se ele está tendo um processo demencial, mas independente do tipo de afasia dele, realmente ele teve que encerrar a carreira e fica totalmente compreensível o porquê disso, já que a afasia ela não tem cura. Como ela se trata de uma sequela neurológica, ela tem tratamento. Os tratamentos podem ser feitos principalmente com fonoaudiólogos. Inclusive, gostaria de agradecer ao fonoaudiólogo Severino Filho, que me ajudou a compreender e a estruturar esse roteiro. E também com psicoterapeutas. Ora, como assim psicoterapeutas? A parte da fala, a parte da linguagem, fica a cargo do fonoaudiólogo através da fonoterapia, né? Ou terapia fonológicas. Mas a autoestima do paciente também precisa ser trabalhada, tendo em vista que o paciente muitas vezes vai ficar extremamente frustrado e pode até adquirir um processo depressivo por conta de não conseguir se expressar adequadamente. A linguagem é uma das capacidades humanas mais bonitas e mais importantes. Nós só chegamos até aqui porque nós podemos nos comunicar. Imagina aí se você não pudesse entender tudo que eu estou falando, se eu não pudesse expressar tudo que eu aprendo através dos livros e artigos que eu leio. Seria complicado, né? Então, é muito importante a gente também se atentar à questão emocional do paciente que tem afasia, porque certamente ele vai ficar com o emocional dele muito abalado por estar tendo esse processo demencial e autodegenerativo. Para finalizar, pessoal, é importante ressaltar também que nem todo distúrbio de linguagem se deve a uma afasia. Uma pessoa pode ter uma dificuldade em falar ou em se expressar por conta de algum tipo de comprometimento num nervo facial, que impede que a musculatura, né, do maxilar ou da face consiga falar, consiga expressar aquilo que aquela pessoa precisa. A afasia ocorre quando não existe nenhum tipo de problema neurofacial ou muscular ou mandibular envolvido. Se deve tão somente a um problema neurodegenerativo que pode afetar a área de Broca, como eu já falei, a área de Wernicke e algumas outras estruturas associadas à linguagem no encéfalo. E o neuropsicólogo? O neuropsicólogo ele tem alguma coisa a ver com distúrbios de linguagem? Não é o fonoaudiólogo que precisa se preocupar com isso? O neuropsicólogo ele pode sim fazer uma avaliação da linguagem do paciente e detectar algum tipo de afasia. Ele inclusive pode ajudar
um neurologista dar o diagnóstico e fazer parte de uma equipe multiprofissional com psicólogo, fonoaudiólogo e neurologista para dar o melhor atendimento possível para o paciente acometido com afasia, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eventualmente eu vou produzir conteúdo sobre neuropsicologia, sobre neurociência, sobre distúrbios de linguagem ou distúrbios da fala, distúrbios da atenção, enfim, distúrbios neuropsicológicos. E se você gostou, não esquece de deixar seu like e comentar aqui se você já conhecia e se você entendeu quais são os tipos de afasia e por que elas surgem. Encerro esse vídeo prestando todo o meu apoio à família do Bruce Willis, que infelizmente não vai poder mais atuar. É uma grande perda que nós vamos ter no cinema. Obrigado, galera, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.